Olá pessoal, cumprimentos. Estamos já na nossa terceira parte, ainda da segunda aula, né? E a gente tem uma tarefa ainda, né? Que é concluir as considerações no texto de Jean Gaultier e Dominique Gilliat, né, que se propõe, intitulando o texto Em que Pensam os Historiadores, ele se propõe a discorrer sobre as inovações propostas pelos pesquisadores, né, historiadores, sociólogos em alguns casos, da chamada escola francesa, também conhecida como escola francesa, e que eles vêm desdobrando a discussão acerca, sobretudo, da obra Faire l'Histoire, fazer história, né? E que eles apontam que abriam largamente o leque de possibilidades de pesquisa e de produção historiográfica, rompendo com a ideia inicial da Escola dos Análises, e aí que está a virada, né? Que pretendia, desde os seus inícios, fazer o que se chamava de história total, né? Uma história total, e que os propositores da tríade novos problemas, novos objetos e novas abordagens entende que, quer dizer, era algo inalcançável, até por conta da largueza, né, do fazer histórico. Quer dizer, o fazer histórico não está limitado a alguns grupos ou a algumas elites, né, mas o fazer histórico está inserido no viver humano, né? Então a humanidade está relacionada, o viver humano, né, está relacionado diretamente ao fazer histórico. O homem, no tempo e no espaço, o homem é um ser histórico, a humanidade é um ser histórico, mas ela não é um ser histórico, vamos dizer assim, unívoco, né? Que você possa constituir uma história total, a partir de alguns, não sei como é que vocês estão, esse posicionamento aqui para mim, eu não sei como é, né? A partir de um único viés, a partir de uma única percepção, né? Então a ideia seria você pegar, estudar os diversos fragmentos, as diversas formas de pensar, as diversas formas de perceber a vida, de interagir com a vida, né, humana, questões econômicas, questões cotidianas, questões dos medos, questões relacionadas à morte, né? Ao que se aguardava, ao que se pensava viria ou não após a vida corpórea, né? Física. Então, uma série, e essas questões acabam constituindo parâmetros para viveres, né?
para atitudes, né? Então, atitudes diante da morte, atitudes diante dos diversos, do desconhecido. Então, tudo isso passava a ser alvo da pesquisa histórica e, consequentemente, da produção historiográfica, né? Então, claro que uma das coisas que se apresenta de imediato ao leitor, e sobretudo quando a gente passa quase 50 anos, 46 anos aproximadamente, do aparecimento de Fer d'Histoire e de Nouvelle Histoire, 4 anos depois, a gente pode perceber que as suas proposições, além de romper com a proposição inicial imaginada e desenvolvida pelos análises, né, além da ruptura com elementos, vamos dizer assim, elementos que seriam definidores do fazer histórico, as contradições entre eles são bastante significativas, mas não essas contradições, elas não são suficientes para invalidar o trabalho de pesquisa e o trabalho histórica e o trabalho de produção historiográfica. Já mais à frente, eu não deixa eu ver que página né, mas então, já na página 29, não é? Eles iniciam propriamente dito o balanço com o título de 20 anos depois. Ou seja, eles aqui caem depois de eles explicarem entre a página 21 e 28, né? E o início do 29. Como se deu esse processo de aparecimento dessas duas obras fundadoras, eles a partir daqui se propõem a fazer um balanço, né, que seria como que apresentar o livro propriamente dito, que é disso que o livro se ocupa, passados recompostos, campos e canteiros da história. Ele se ocupa exatamente de analisar para os diversos resultados, os diversos desdobramentos na pesquisa histórica e na produção historiográfica, desencadeados a partir dessas duas obras, né? E aí aparece uma série de coisas. O parágrafo abre da seguinte forma, né? Forçoso é constatar hoje que a história dos anos 90, reparem, 90, difere sensivelmente daquilo que, por um momento, apresentou-se como a nova história. É bem verdade, a mudança operou-se com frequência no sentido diagnosticado ou sugerido por Fer d'Histoire, né? O território do historiador prosseguiu sua expansão com a introdução de novos objetos, a história das atitudes coletivas diante da morte, Philippe Arrier, né? Michel Vauvel, a história do medo, J. Delimeux, ou da vida, J. Gelli, né? A história
Gestos, J.C. Schmidt, A História das Cores, M. Pastoureux, dos Prenomes, L. Perrois, né? E J. Depaquier, ou dos dispositivos afetivos, A. Corbin, né? Novas abordagens continuaram surgindo, levando vastos setores a uma reformulação das análises, como a análise das formas análise, setores, uma reformulação das análises, como a análise das o negócio não quer passar, das sociabilidades no âmago da história social, M. Aguillon, a inscrição no espaço das relações e das dinâmicas econômicas da longa duração através das economias mundos, e Emanuel Wallerstein, o relacionamento das atividades econômicas, das estruturas demográficas e das configurações sociais segundo modelo da proto-indústria, observem lá a nota 22, ou a construção da memória nacional pelo trabalho com os lugares de memória, vejam a nota 23, certos domínios já definidos adquiriram visibilidade e legitimidade, como a história das empresas industriais, comerciais ou financeiras. Outros, vejam também a nota 24, outros constituíram-se quase que totalmente como a história do tempo presente, que é extremamente tempo presente, que é extremamente difícil de se pensar, considerando-se a função crítica da história frente às reconstruções da memória ou da amnésia que o CNRS institucionalizou ao criar em 1978 um Instituto de História do Tempo Presente, IHTP, né? Isso, IHTP. Entretanto, semelhante criação não era tão simples por causa, antes de tudo, da antiga e tenaz crença de que a história se institui sobre a separação entre o passado e o presente. Tem um travessãozinho aqui. Para que exista entre o historiador e seu objeto a distância necessária, a objetividade, só o recuo libertaria das paixões do momento e da história imediata. Deveria ser deixado a história imediata deveria ser deixada para o jornalista. Em segundo lugar, porque a escola histórica francesa foi fortemente marcada pela
onipotência concedida a longa duração em detrimento do acontecimento. Fernando Braudel disse sua desconfiança frente ao tempo curto, aspas, a mais caprichosa, a mais enganosa das expansões, das durações, pois, aspas, tal como a sentiram, descreveram e viveram os contemporâneos, aspas fechada, reconhecendo, entretanto, que é a história mais apaixonada, aspas, mais rica em humanidade. Vejam também a nota 26. Pois foi o caráter traumático dos acontecimentos que inauguraram nossa contemporaneidade, travessão, a Segunda Guerra, a Segunda Guerra Mundial e o genocídio nazista, fecha a travessão, que tornou, deixa eu voltar aqui, porque eu interrompi, né? Dos acontecimentos, aqui. Pois foi o caráter traumático dos acontecimentos que inauguraram nossa contemporaneidade, que tornou necessária a experiência da história do tempo presente, François Bédarida recorda, aqui mesmo, eles aqui já vão apontar para o texto de François Bédarida, que está inserido na obra, né? A importância do papel em exame por peritos e a responsabilidade social do historiador frente à impostura dos negacionistas. Pois bem, vejam que, observem que a partir de então, quer dizer, a partir dos fundamentos lançados, não é, pelos que criaram, né, pelos que idealizaram essa ruptura com a chamada história total. Vou ligar o ventilador que está fazendo muito calor. Embora ele não vai me ajudar muito, acho que talvez até muito pelo contrário. Mas então, quer dizer, a partir das proposições, né, construídas e tornadas públicas nessas duas obras, e sobretudo em Frère d'Histoire, os desdobramentos se desenrolam durante esses 20 anos, né, não só no sentido da expansão de fato, como era proposto, né, da expansão da área de interesse, vamos dizer assim, dos historiadores, mas também quer dizer, do campo de alcance, né, do campo de atuação e, sobretudo, de outras formas de analisar, de abordar. Então, como é que você pega? Você pega, por exemplo, a história do tempo presente, que, por sinal, grande parte de vocês, se eu bem me lembro das propostas de pesquisa de vocês, grande parte dessas propostas vai trabalhar no campo, né, na perspectiva da história do tempo presente, vai trabalhar na perspectiva da memória, vai trabalhar na perspectiva de um tempo que está sendo vivido por vocês. É o caso de Juliana, é o caso de Gleidson, é o caso de Amanda, é o caso de Amanda um pouco mais recuado, mas que estará lidando com pessoas que vivenciaram
esse momento, né? Esse evento que ela pretende pesquisar. Mas tem Cristina, que também envolve, quase todo mundo que envolve trabalho, que se envolverá com trabalho de memória, né? E de narrativa, quer dizer, de narrativa de experiências, não só pessoais, individuais, mas coletivas, todos estarão trabalhando dentro da perspectiva da história do tempo presente, né? E, obviamente, usando também como ferramenta de trabalho a memória, né? A memória. Então, vejam a história imediata, muitas vezes, né? O caso das certificações, o caso dos reconhecimentos das comunidades quilombolas e tal, tudo isso está em curso, está em plena vigência. Muitos dessas comunidades são recentemente tituladas, né, 2012, 2019, 2018, então está em pleno, estão vivendo a plena experiência histórica desse processo. Então, vocês estão envolvidos com essa temporalidade, né? Se eu não me engano, não me lembro de ninguém de nenhum das propostas de vocês que não esteja vinculado, que não esteja relacionada com a história do tempo presente, que é, portanto, um dos desdobramentos daquelas proposições de Ferdinand Histoire. E também aparece na outra obra, no Velho Histoire, listada, né? Tem história da infância, né? História, porque eu não consigo, eu não achei, na verdade eu não procurei a minha digitalização do Velho Histoire em português, como saiu Jacques Le Goff e Revel e Chartier, né? E os três. Mas tem obras, inclusive, tem textos apontando para a história oral, apontando para a história dos marginais, que eu usei amplamente, né, de Jean-Claude Schmitt, que eu usei amplamente para construir meu projeto e a minha pesquisa de doutoral, né, com pontos de partida, né, textos que eu chamo de textos plataforma, né, que a partir desses textos iniciais, das referências e tal, você sai à busca de outros aprofundamentos, né? Então, já no livro organizado por Le Goff e Chartier e Revel, já aparece a proposição da história oral, que não é uma invenção dos franceses, né? O livro clássico, que eu acho que todos devem ter, praticamente todos vocês trabalharão com história oral, noves fora alguns elementos muito pontuais, muito datados, mas a obra de Paul Thompson, A Voz do Passado, será de muito grande valia para vocês que nunca fizeram, principalmente quem não é da área de história, porque note-se, e aí você nessa leitura de Paul Thompson, o inglês, vocês vão perceber que não é só o historiador que trabalha com história oral, né, com as entrevistas de história oral. É o historiador, é o antropólogo, é o sociólogo, é o psicólogo, né, que vão tem, inclusive, deixa eu ver se ele está aqui perto, Amanda, acho que ele não está aqui perto não, passe a capa, viu, Amanda, desse livro que eu te vendi, História Oral, Arte da Escuta. Depois você faz a imagem da capa e da contracapa
e remete ao grupo, tá? Porque ele não está aqui ao alcance, não ia mostrar aqui agora, mas ele está lá dentro, né? Então, que são textos mais recentes, mas que vão beber, né, precisamente na obra de Paul Thompson, né? Vão beber na obra de Paul Thompson. Então, quer dizer, e aí eu quero abrir um parênteses para chamar a atenção de vocês na hora de comprar esses livros, né? Tenham cuidado, né? Pesquisem, porque geralmente os preços, principalmente essas obras que já são clássicas e que estão esgotadas, né, elas muitas vezes são exorbitantemente majoradas, né? Então vocês prestem atenção, não está aqui não, está lá dentro, né? Para não comprar no primeiro vendedor que achar, porque vocês podem pagar um preço excessivamente maior do que, não é nem que não valha, é que, enfim, não faz sentido, né? Às vezes os preços exorbitam demais, mas enfim, né? Então, Amanda, por favor, faça a imagem, a foto da capa e da contracapa daquele livro de Alessandro Portelli, né? É um italiano, Alessandro Portelli, né? História Oral, a Arte da Escuta, né? Aí você faz a capa, a contracapa e a ficha catalográfica, e eu sugiro que praticamente todos vocês precisarão ter esse livro, até porque vão trabalhar, né, com a questão da história oral, né? Um outro desdobramento dos 20 anos de pesquisas históricas e produção historiográfica fundamentados nas ideias disseminadas por esses dois livros, é a ampliação, primeiro o trabalho do historiador em consonância com outros estudiosos, sobretudo sociólogos, geógrafos e antropólogos, né? Sobretudo, mas não só eles, mas sobretudo porque, como é que chama, o trabalho de pesquisa, ele deixa de ser um trabalho exclusivo de acumular documentos, né, de visitar arquivos, de listar enormes quantidades, né, de achados, mas a sua análise. E muitas vezes o historiador ele não tem o domínio de todos os aspectos que envolvem uma sociedade, né? Seja ela uma sociedade grande, como a Europa, uma sociedade intermediária, como a francesa, a italiana, a inglesa, a brasileira, né? Ou seja, uma sociedade mais reduzida, um bairro, uma comunidade, né? Uma rua, um grupo de pessoas, uma instituição. Então, para compreender o corpus documental que está à sua frente, que está nas suas mãos, você precisará recorrer a pessoas que têm um domínio seguro, um domínio preciso dos aspectos que envolvem essa documentação. Ou seja, não faz o menor sentido você ter uma grande coleção de documentos, de processos crime, ou da documentação que resultou na como chama? Certificação de comunidades tais e quais. Não adianta você ter um conjunto completo, uma série completa, né,
de material, saído de matérias saídas no jornal sobre um determinado tema, ou sobre um determinado conjunto de temas, ou sobre uma determinada época, se você não dispõe de ferramentas adequadas para compreender esse material. Não é? Então, a ideia iniciada pelos análises em 1929, né, no desabrochar nos estertores da década de 30 até 69 e alhures, né, e além, de que o trabalho do historiador precisava ser um trabalho conjunto. Isso quando você abre, mas abre mesmo, não é porque meu braço, né, não consegue alcançar, mas abre mesmo todo o leque, né, de possibilidades de pesquisa. Você vai precisar lançar mão não só de ferramentas, que muitas vezes são ferramentas especializadas e que você não domina. E se você não domina, você pode produzir uma análise equivocada, uma análise enviesada, né, de um determinado fenômeno social, ou político, ou econômico, né, ou enfim, né, para o que pode prejudicar sobremaneira a sua produção historiográfica, o resultado final da sua pesquisa, né? Então eu vou dar uma parada para uma água e vou voltar para o... Não, deixa eu tentar terminar logo isso aqui, porque aí eu vou para a quarta parte, imagine, né? Eu vou para a quarta, para concluir, para entrar no texto de Ciro e de Weifers. Deixa eu beber uma aguinha ali, é para já. Então, daqui até o final do texto, os autores paulatinamente apresentam a obra, apresentam cada texto, apresentam cada balanço, né? Em geral são textos curtos, são textos de 20, 25 páginas. O texto maior, inclusive eu vou depois passar para vocês, que eu pedi para a menina digitalizar, que é a entrevista de Pierre Vilar, né? E Pierre Vilar, em 98, não sei se Pierre, vou até dar uma pesquisada no Google para ver se Pierre Vilar ainda vive. Não me recordo de ter ouvido, mas enfim, Pierre Vilar, se ainda estiver vivo, já deve ser um noventão, né? E ele praticamente passa, ele ingressa no corpo dos análises, me parece que já nos anos 60, final de 50, né? Então a entrevista dele é bastante elucidativa, na medida em que ele vai narrar, né, e discorrer sobre a experiência vivenciada por ele em pelo menos duas etapas dos análises, né, da chamada escola dos análises, que, a despeito da escola britânica, por exemplo, capitaneada por Christopher Hill, né, por Dilton, por Hobsbawm, né, por E.P. Thompson, mas no Brasil a escola historiográfica, além do marxismo, evidentemente, né, a escola historiográfica que teve mais força, que teve mais capacidade, mais poder de
de, de, de influência sobre a historiografia e a pesquisa histórica brasileira, evidentemente que foi a escola francesa, sobretudo a escola dos Honores. Então, em geral, quem não é marxista, como é o meu caso, embora algumas análises produzidas a partir do marxismo são bastante pertinentes, e eu usei na minha tese, né? Mas eu tenho uma inclinação maior para a escola francesa, evidentemente, por trabalhar com memória, por trabalhar com narrativa, por trabalhar com história oral. Embora, como eu disse, história oral não é uma invenção do francês, mas também faço algumas incursões na microhistória. Então, de qualquer modo, no Brasil, se vocês forem ver a produção historiográfica nos últimos 50 anos, digamos assim, deixa eu botar logo bem redondos, 50 anos, você tem em algumas áreas da história, você tem a predominância do marxismo, né? Predominância, e aí você tem a história social, a história a Mary Del Priori, por exemplo, com a história com as diversas facetas da história de gênero, né, da história da mulher, e ela ultimamente tem tornado público. Aliás, deixa eu fazer uma correção. No vídeo passado eu relacionei aqueles autores que fazem esses livros de consumo geral, né, de consumo público. Eu falei em Laurentino Filho. Esse cara não existe. É Laurentino Gomes, com 1808, um outro 1889, se eu não me engano. Tem um texto sobre a independência, enfim, 1822, né, me parece. Os títulos das obras dele são mais ou menos assim. Então não é Laurentino Filho, que esse cara não existe, mas é Laurentino Gomes. Fechados os parênteses, a Mary Del Priori, por exemplo, tem também feito esses livros de divulgação, né? Livros de massificação, e ela tem trabalhado com cotidiano, com modos de comer, modos de criadagem, não sei o quê. Então, esse pessoal é todo influenciado. A professora Hebe Matos, o Ciro Flammarion já era um marxista assim, assumido e muito competente, né? Já o Weifers, do próximo texto que a gente vai ver, Weifers já tem uma inclinação mais à francesa também. Então, a produção historiográfica, ele lida com a heresia, né? Com a história. Boa parte dos trabalhos dele, o mais clássico dele é a Heresia dos Índios, né? Me parece que a tese doutoral que ele, né? Tem a Virginia Fontes, que é eminentemente marxista gramsciana, muito competente também, né? Eu tive o prazer de ser aluno dela. Mas então, quer dizer, a escola francesa, ela não foi absoluta, evidentemente, mas para além do marxismo, ela predominou tanto na pesquisa histórica, na maioria das universidades brasileiras, né, dos cursos de história, né, quanto na produção historiográfica. Tudo isso num transcurso aí de 50 anos, várias fases da historiografia brasileira, que são as fases principalmente dos anos 80, onde o marxismo perde um pouco de força por conta dos processos de abertura e aí de novos temas. E uma coisa que é bom observar, esses livros, como eu comentei em um dos vídeos anteriores,
eles não têm inserção imediata na academia brasileira, né? Eles precisam de alguns anos. Por exemplo, os autores aqui, eles se reportam a Tempo e Narrativa de Paul Ricoeur, né? Tempo e Narrativa de Paul Ricoeur e uma outra obra que também bastante clássica. Eu vou até abrir os arquivos aqui para falar com precisão. Dos que trabalhamos com memória, né, com narrativa, nós temos o texto de Paul Ricoeur, que eles citam aqui, Tempo e Narrativa, e Memória, História, Memória e Esquecimento. Deixa eu só dizer aqui para vocês a diferença. Tempo, aqui, volume. Por exemplo, Paul Ricoeur, Tempo e Narrativa, né, que eles citam aí, que eles comentam aí, inclusive, como um dos desdobramentos, inclusive, dessa meu Deus, abriu o negócio errado aqui. RTF, abre aqui, meu filho. Abre. Aqui, o que eu quero mostrar a vocês é o seguinte. Aqui. Capa. Não, é pra lá. Aqui, observem bem, ó. O livro no Brasil sai pela Martins Fontes. São Paulo, Martins Fontes. 2010, observem bem. Tempo e Narrativa sai em 2010. No Brasil, em 98, ele já está sendo citado e comentado por esses autores, por Boutier e Gilliard, certo? Agora vamos ver como que sai. Deixa eu ver. Copyright, cadê? Tempo original. Não vai aparecer. Copyright, cadê? Cadê o copyright? Todos os jeitos, radiar. Não vai aparecer. Bom, só pelo fato de vocês verem desse livro ter saído em 2010 no Brasil, né? Talvez tenha até uma edição anterior, mas não tão anterior assim, por outra editora, mas pela Martins Fontes saiu em 2010, certo? E em 98, quer dizer, 12 anos antes, esse livro já é discutido, já é citado e discutido em passados recompostos, campos e canteiros da história. Então por aí vocês já tiram a distância, né? É por isso que eu queria ver quando foi que esse livro saiu na França, mas eu vou ser obrigado a pesquisar, porque na ficha catalográfica não tem CSBN, não aparece, né? Aqui não apareceu, né?
Câmara, catalogação. Pra mim eu tinha visto isso. Aqui, ó. 11ª edição. Peraí. Segunda tiragem de 2012. Aqui, ó. É isso que eu quero ver. Livraria Martins Fon. Aqui. Estão vendo? Na França, esse livro sai em 1983. 83. Ou seja, esse livro de Paul Ricoeur precisa de por volta de 10, 20 anos para ser publicado no Brasil. O que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que nem toda obra, principalmente essas obras de caráter fundador, né, chegam para nós imediatamente ou pouco tempo depois da sua publicação original, né? Esse de Paul Ricoeur só aparece em 2010. Talvez uma edição anterior de outra editora que eu até acho que eu vi, mas não muito próxima do talvez em 90, 93, quer dizer, pelo menos 10 anos se passaram entre a publicação da obra original, né, na língua original, e a sua tradução no Brasil. E isso tem a ver com o mercado editorial, né? O mercado editorial, eu comentei nos primeiros vídeos o caso do Le Lieu de la Mémoire de Pierre Nora, né? que não aparece tradução alguma no Brasil, a não ser uma de 93 na revista Projeto História. Então isso quer dizer, já que o mercado não se interessa, que certamente não vai vender como o mercado gostaria que vendesse, as editoras universitárias deveriam, se não sozinhas, quer dizer, se não a Unicamp sozinha, se não a EDUF, a do FRJ, a EDUSP, mas fazer um convênio, vamos dizer assim, para que essas obras de fôlego fossem traduzidas e fossem e que a gente pudesse ter acesso. Então eu tenho acesso a essa obra do Pierre Nora porque eu tenho um francesinho meio, né, mentiroso, que dá para ler, que dá para compreender, mas evidentemente que ficam lacunas, porque a mim falta vocabulário, evidentemente, falta fluência, né? E claro, ficam lacunas na compreensão, né? O mesmo se diga da obra que eu indiquei a vocês de Paul Thompson, que no Brasil só é traduzida em 92. Em 92, quando o meu orientador me indica esse livro, em 96, no mestrado, ele ainda fica brincando, The Voice, The Past. Aí ele vira para mim, não é, seu professor não é metido a besta, não, porque o livro que ele tem é em inglês, né? Então, ele, embora eu já houvera comprado, quer dizer, a indicação dele, eu consigo, quando ele indica a obra, eu já consigo em português, que é uma obra de 92, mas ele não, ele teve que ler no seu bom ou frágil, ou sei lá, inglês, né? O mesmo se diga da outra obra de Ricoeur, que eu também indico, mas aí eu vou trabalhar essa obra com os meus orientandos, porque é uma obra meio chatinha não, é um quê de filosófico, uma mistura de filosofia com sociologia, com história, que é uma grandeza, né? Mas vejam por aqui, quer ver?
a história, cadê? A história, cadê? Cadê, velho? O trem? Aqui. A memória, a história e o esquecimento. Vamos abri-la aqui para eu dizer a vocês exatamente para eu dizer a vocês exatamente. Abre, meu jovem. Abra. A memória, a história e o esquecimento. Abra. Agora deu chabives. Vai abrir? Não, é jovem. Agora, vamos lá. Suba. Vai, negócio. Ó, ele é publicado pela Unicamp, né, pela editora da Unicamp. Bora. A história do crescimento. Pronto, ele é publicado no Brasil em 2007. Quer dizer, essa aqui eu tenho, mas tem uma versão anterior. Tem uma coisa que é de 2000. História esquecida. Bora, cadê? ESPN, copyright. Cadê o copyright? Vai. Aqui. Observe, é um livro inclusive mais novo do que o... ele precisou de menos tempo para ser publicado no Brasil, né? História, Memória, Esquecimento, que é de 2000 na França, sai em Paris em 2000 e é publicado no Brasil, sai em Paris em 2000, exato, e é publicado no Brasil em 2007. Então esse livro esperou menos, porque muito provavelmente a Unicamp, o corpo docente da Unicamp se interessou pela obra, viu a sua importância e provavelmente convenceram a editora da Unicamp a bancar a tradução e a publicação. Então vejam esses exemplos, eu estou dando a vocês para dizer que tanto Fer de l'Histoire quanto Nouvelle Histoire 74 e 78, elas não só não saem imediatamente no Brasil após a sua publicação na França, como também demoram algum tempo para chegar nas mãos de grande parte dos professores e dos alunos e tal. Para vocês terem uma ideia, minha graduação tem início em 1986 e termina em 91. Alguns percalços daqui e dali e tal. Termina em 91. Talvez nos anos 90, quer dizer, já saindo, já no sexto, sétimo, oitavo semestre, é que eu tenho contato com essas duas obras. Né? Esta obra que nós estamos discutindo, eu estou encerrando a discussão dela, e aí eu acho que aclarei bastante coisa, se não tudo, mas para vocês desenvolverem a leitura e a compreensão e apresentarem as perguntas e tal, eu tomo conhecimento, não é nem contato, eu tomo conhecimento desta obra muito depois
da defesa doutoral, quer dizer, talvez 2012, 2013, uma obra de 98, uma obra já esgotada, inclusive. Eu consegui essa obra um preço bastante caro, bastante, mais, quase 100 conto eu comprei essa obra, que era uma obra que eu me interesso, que eu gosto, que eu quero, e que eu vou trabalhar com quem for orientado por mim, né? Então eu declaro encerrado esse texto, e na próxima parte, na quarta e última parte, eu espero que seja a última, né? A gente volta para discutir os dois textos do livro Novos Domínios da História, né? Os dois textos, a introdução e a conclusão. Então tenham aí nas mãos, quando forem para a quarta parte, saibam que teremos a discussão acerca dos textos que estão na obra coletiva Os Domínios da História. Bye bye, au revoir.